Momento de meditação. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. E qual é a mais importante coisa no mundo? É a Igreja de Deus. Nós lemos na primeira carta do apóstolo São Paulo, capítulo 1, os versículos 27 ao 29. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem Paradoxo, iniciando no parágrafo 159, o profeta de Deus para esta era, o irmão Brana, diz: inacreditável, um paradoxo real. Este é o mesmo Jesus de Nazaré que escolheria uma turma de ignorantes pescadores para a sua igreja, em lugar de bem treinados sacerdotes e denominações daquela época. Como é que um Deus que tinha toda a sabedoria, que podia andar sobre as águas, que podia torná-los a água e vinho, que podia pegar 5 pães e alimentar 5.000 pessoas, e ainda sobrarem 7 cestos cheios, como é que esta mesma pessoa, o Deus que se assenta além na eternidade, aquilo era tão brilhante até o ponto em que os anjos esconderam suas faces dele, o verdadeiro poço de sabedoria e pureza e de entendimento e conhecimento, supremo dos supremos, e ele iria para um lugar onde uma grande organização de igrejas tinha todos juntos e treinados juntos todos seus homens, e ele desceria e pegaria uma
turma de pescadores sujos, fedendo, que não podia nem ao mesmo escreverem seus próprios nomes. Escolher aquele tipo de homem para colocar em ordem a igreja para sua noiva. Coisa estranha, não é? Parece, pelo menos. Ele poderia ter escolhido alguém que fosse treinado. Ele é o treinador e aquele que reina. Estranho que ele tinha feito isto, ao invés de tomar os homens da igreja, ele tomou pescadores para fazer isto. Muito estranho, mas esta é a maneira que Deus faz. Esta é a verdade. Esse é um real paradoxo. Quando Deus tomou um grupo de ignorantes, como nós os conhecemos hoje, santo-roladores, pobres dos bens deste mundo, derramou o Espírito Santo sobre eles no cenáculo, ao invés de derramá-lo sobre o concílio do Sinédrio, onde todos os teólogos se achavam, onde todos os grandes homens estavam, onde o cabeça de todas as igrejas, onde aqueles que tinham estudado nas Escrituras e tinha feito uma grande escola, bem treinados, esperava pela vinda do Messias e conhecendo que eles seriam aqueles que sairiam e os encontrariam e diriam: Messias, você desceu como que nas asas de umas aeronave. Você se coloca aqui nos degraus de templo. Nós ouvimos descer do céu de um corredor de ouro dos céus. Agora, nós estamos todos treinados e prontos para ir ao trabalho. Nós tomamos aulas, nós temos nosso bacharelato de artes, nós temos nosso PhD, LLD e tudo isso. Nós somos todos treinados. Aqui nós nos colocamos 10.000 potências. Nós estamos prontos para você. Venha. Nós estamos aguardando, chamando, venha. Mas ao invés disto, ele desceu e obteve um grupo de pessoas que dificilmente conhecia entre a mão direita e a esquerda. Isso é certo, e os colocou no cenáculo e derramou seu espírito, ó Deus, sobre um grupo de pessoas como aquelas. Ao invés de tomar o concílio do Sinédrio, ele tomou pescadores. Não é estranho que ele não usasse a educação deles. Aprove a Deus. Parece agradar a Deus fazer de sua própria igreja um paradoxo. A mesma coisa ele está fazendo agora, fazendo um paradoxo de sua igreja, passando por alto toda a jactância e todas estas coisas aí que a si mesmo se chama de igreja. Alguém que ele possa ter
em suas mãos, que terá os olhos abertos e verá qual é a verdade e atestará com a palavra de Deus. No tempo em que estamos vivendo, os colocará dentro do corpo um paradoxo. Deus escolheu os tais, ele o faz de sua igreja um paradoxo. Gente estranha, povo estranho, todos aqueles ali em cima no cenáculo saíram ali falando em outras línguas, cambaleando como bêbados, cambaleando com comportamento duvidoso, mulheres, sua própria mãe, e todos eles no cenáculo saíram ali ganguejando alguma coisa que ninguém podia entender o que eles estavam fazendo. À primeira mão, eles tinham línguas divididas sobre eles. Divididas quer dizer repartidas. Ninguém entendia o que eles estavam fazendo. Eles estavam ganguejando por ali e agindo como bêbados. E ali se encontrava um grupo de pessoas que estavam treinadas, estudantes do Evangelho, teólogos, mas Deus escolheu para tomar e deixá-lo em sua ignorância, com seus altos conhecimentos e educações, e vir aqui e pegar este grupo de garotos que não sabiam nem seu ABC, e derramou o seu espírito sobre eles, fez deles um paradoxo. Sim, Deus faz isto, Ele faz por seu próprio propósito. Ele faz de sua igreja um paradoxo. Eu creio nisto. Assim sendo, ajuda-me, Deus. Eu creio na palavra, que a palavra do homem seja mentira e esta a verdade. O que esta palavra diz, façamos da maneira que a palavra diz, para fazer. Não importa quão engraçado isto pareça e quão estranho você possa achar, ou algo assim, permaneça com a palavra. Você é chamado de antiquado, você é chamado disto, daquilo ou daquilo outro. O que importa, de todos os modos, permaneça com a palavra. É esta a verdade. Não tome o que alguém mais diga, tome o que a palavra diz. Foi um paradoxo quando todos os homens inteligentes estavam no mundo e Deus deu as chaves do reino nas mãos de um daqueles que eram considerado um ignorante e um iletrado. Isto é certo, um dos homens mais inteligentes daquele dia era Caifás, o sumo sacerdote. Outro era o imperador e os reis e os grandes homens da terra, como presidentes e assim por diante. Todos estes grandes homens
E qual é a mais importante coisa no mundo? É a Igreja de Deus. Deus fez a terra e a fez por um propósito, para tirar uma igreja dela, uma noiva, e esta é a obra mais importante no mundo. E os homens mais inteligentes que ele tinha eram imperadores e reis e potentados e monarcas, sumos sacerdotes e homens de igreja. Eles poderiam ter tomado qualquer um deles, mas foi um paradoxo quando ele chamou um homem que não podia nem mesmo assinar seu próprio nome e disse: eu te darei as chaves do reino. O que você ligar na terra, eu ligarei no céu. O que você desligar na terra, eu desligarei no céu. Disse: eu simplesmente pensei sobre aquela visão. O que eu vou ligar ou desligar? O que você ligar na terra, eu ligarei no céu. O que desligar na terra, eu desligarei no céu. Sim, ele não deu aquilo ao estudado sumo sacerdote Caifás, mas para um pescador ignorante, verdadeiramente um paradoxo. Nós vemos a Paulo, um pequeno e velho de nariz aquilino, e descer sua estrada arrogante e descendo para prender aquele povo, fazendo aquele barulho e gritando e coisas, atirando na prisão, fazendo um massacre de igreja. Apedrejaram a Estevão, testemunhou aquilo e segurou os seus casacos. Ele era um terror. Como escolheria Deus um homem como aquele? E veja, os bispos, todos os apóstolos, eles disseram: nós faremos uma escolha, alguém para tomar o lugar de Judas. E quem eles escolheram? Eles escolheram Matias. Eles o escolheram lançando sorte, e ele não fez coisa alguma. Ele parecia ser um homem justo, e Deus escolheu o mais temperamental, o mais desprezível que havia ali na terra, para tomar seu lugar. Paradoxo, isto é o que Deus faz. Paradoxo, foi um paradoxo quando este ímpio, cabeça agitada, temperamental, desprezível, Deus escolher Paulo, o Saulo de Tarso. Que paradoxo! É um paradoxo, outro paradoxo que eu quero lhes dar. Um pequeno, insignificante, mas minha conversão foi um paradoxo. Eu digo isto com amor e respeito. Meus ancestrais
tinha morrido. O povo de minha mãe era todo pecador, caçadores de animais, por meio de armadilhas, caçadores e gente da montanha. O povo de meu pai era todo beberrão, fabricantes de bebidas clandestinas, jogadores, atiradores, matando-se uns aos outros. Muitos deles morreram calçados. Não havia uma pequena mancha de religião de qualquer maneira para nós. E como fez Deus, que era aquilo, e veio para aquela pequena e velha cabana ali em cima, aquela manhã que você vê estampada naquela parede ali, o que? Era totalmente diferente. Se você plantar um grão de trigo no chão, ele produzirá grão de trigo. Você planta milho, ele produzirá milho. Você planta joio, ele produzirá joio. Mas isto é um paradoxo. Cada um de vocês pode dizer a mesma coisa sobre vocês mesmos. Todos nós podemos pensar em um paradoxo de que tenha acontecido. Eu sou um paradoxo, como diz o profeta de Deus. Você também, igreja, irmãos, irmãs, cada um de vocês é um paradoxo. Como Deus fez isso, salvar a vida do profeta era um paradoxo, uma coisa inacreditável, mas verdade. A sua vida também é um paradoxo, é inacreditável, mas é verdade. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.